O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, o Joseph Koff. Ele é alemão, da Baviera, ele nasceu em 1956 e em 1971 tinha começado um estágio como engenheiro elétrico que concluiu em 74. Depois de um ano trabalhando como eletrotécnico, foi chamado para o Exército, terminando 15 meses de serviço militar obrigatório, que passou na escola desportiva, graças aos sucessos de passeios esportivos. Foi aí que ele começou uma paixão por viajar pelo mundo. Ele viajou durante vários meses pelo Uruguai, Argentina, Chile, Brasil, Paraguai, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. Mas eu queria começar a conversar com você, José. Como foi que você começou essa sua paixão por andar de bicicleta, que eu sei também e que você andou muito de bicicleta? Primeiro, sempre uma curiosidade, conhecer outros países, né? Então, pensando, como vamos chegar lá, né? Com muito tempo, porque eu sempre quis fazer uma viagem comprida, longa, né? Não de um mês, 2 meses, não. Eu queria ficar 1 ano, 2 anos fora, né? Viajando. Então, é uma questão também econômica, né? Que tem que resolver, né? Então, eu pensei de bicicleta seria uma forma econômica e também chegar para o povo, contato, mais porque com carro tu vai de uma cidade para outra, de avião mais ainda, né? Que não é aquela sensação, né? Como falar com um agricultor ali, parar lá, tomar um té, lá na Turquia um chá, né? Com um pastor de animais, né? Aí primeiro você andou na Europa toda? Eu comecei viajando, comecei, na verdade, muito nas Alpes, caminhando 1 semana, trilhas de um refúgio para outro, né? Ou até com como se diz, com uma pequena cabana, diz, né? Campamento, né? Sim, esse foi o início. Né? Mas você tinha quantos anos, mais ou menos? Esse começamos já com um grupo, quando tivemos 14 anos, assim, né? Lá estivemos organizados numa associação que se chama Alpenverein, é a Associação dos Alpinistas. E eles cuidam também das crianças, dos meninos, né? Que tem adultos que andam 1 semana, 2 semanas pelos Alpes, explicando as montanhas, explicando a geologia, as plantas. É muito legal, claro, né? Mas esse é interessante porque acho que esse criou aquela curiosidade que a gente precisa para aprender a vida toda. A curiosidade é fundamental, né? E esse criou, né? Então eu quero saber o que atrás desse morro, dessa montanha. Quem tem lá, quem mora lá é a Áustria já, é a Áustria. Então eu quero saber como é lá, porque da nossa terra para a Áustria é só pular, né? E depois vem Itália, depois vem França, depois vem já Croácia, Sérvia, tudo isso. Então, isso cria uma curiosidade que sempre mais, sempre querendo mais, né? E a língua, você não tinha dificuldade de chegar nesses países com a língua estranha a você? Não, a língua, primeiro país que falou outro idioma foi Itália, né? Que Itália, esse foi no Itália do Norte ainda, eles falam 2 idiomas, alemão e italiano, né? Isso. Que fora desse é espetacular, é lindíssimo esse Itália do Norte, esse Bolzano, Trento, né? Que é muito lindo. Então já deu para aprender qualquer coisa lá com os anos, mas eu estudei também, né? Estudei inglês já logo, né? E assim pega um pouco de lá, né? Mesmo na viagem de bicicleta, eu estive já preparado, porque antes de bicicleta eu viajei a toda a Latinoamérica, já aprendi espanhol. Como foi essa tua viagem para a América Latina? Quando eu estive no exército, né? No militar, se diz lá, né? O inicial foi um amigo meu, ele viajou com uma caminhoneta pela Sul-América. Não, na verdade, ele viajou toda a Pan-Americana, do Alasca até Terra de Fogo, né?
E ele enviou um cartão postal da cidade La Paz, em Bolívia, né? E esse, nós, na nossa cozinha, teve uma vitrina com um vidro lá dentro e estava lá sempre esse cartão postal. E esse me iniciou, eu quero ir lá. E quando estive no serviço militar, né, encontrei com um amigo e falamos sobre isso e, ok, vamos lá, sair. Temos uns meses ainda para terminar aqui, vamos arrumar um dinheiro. Esse foi no ano 1977 e tem que imaginar, essa Alemanha nessa época foi muito, muito boa. Você conseguiu trabalho em todos os cantos, bem pago, pode trabalhar em 1, 2, 3 cantos no mesmo dia, na verdade, porque todo mundo procurando mão de obra, não faltou total. Chamamos todos os italianos, turcos nessa época, né? E principalmente você era engenheiro eletricista, né? Sim, você tinha trabalho em todo canto, né? Todo canto, inclusive de noite trabalhei num restaurante ainda, né? Como serviço, no garçom, né? Que fui pago muito bem. E você fotografava todos esses lugares ou escrevia? Não, escrevendo, eu sempre a vida toda, quando viajei, todo dia escrevendo. E menos pessoas que têm, mais escrevem, claro. Então hoje tem tudo escrito. Estou escrevendo um livro, está pronto quase o meu livro sobre todas essas viagens, né? Então. Aí, e como foi que você chegou na Amazônia? Lá na Amazônia você andou pelos rios da Amazônia? Na Amazonas, essa foi uma coisa interessante. Nessa primeira viagem para a Sul-América, nós levamos uma caminhoneta de Alemanha para Uruguai, no barco, no navio, né? No navio. Que preparamos com cozinha, com carpa lá em cima, para dormir, para cozinhar lá dentro, né? Porque sempre pensando na economia, né? E passamos 6 meses nessa Sul-América e no final dessa minha viagem, eu estive com meu irmão, nós separamos do outro grupo, que foram mais 2 amigos, mas sem briga, sem nada, porque o meu irmão foi jogador de hóquei, também eu, e nós ganhamos um contrato. Então, voltar para jogar, né? Já fizemos 1 ano sem jogar, viajando. E então, ok, em Bogotá decidimos, não, deixa a gente conhecer o Amazonas e pegamos um avião de Bogotá para Letícia, que é o vizinho de Tabatinga lá, né? É verdade. E para lá, chegamos lá e pegaram uma lancha, procuraram uma lancha e descendo o Amazonas, ou que lá é Solimões ainda, né? Para Manaus. E para conhecer o Amazonas, e foi uma coisa muito importante, porque é o primeiro contato com a rede de dormir, que até hoje me acompanha a vida toda e eu tenho certeza que vai continuar assim. Aí você ficou com essa paixão por redes também. Também. Para o Brasil, para a rede, que não dá para... Rede e Brasil é a mesma coisa, ou é muito junto, na verdade. Mas agora você tem esse material fotográfico, você está no seu livro com esse material? Tem 12 mil slides. E que vai publicar nesse livro. Mas é só em alemão que você vai sim. publicar? Não, eu começo agora em alemão e depois vou ver, né, se alguém se interessar. E nessa sua grande jornada, né, qual foi, entende, as coisas mais curiosas que você encontrou por esse caminho, que você pudesse descrever? Passou por algum momento de perigo, por exemplo? Bom, tem que, posso dizer Jonas, né? Jonas, com certeza. O que descobri, tem coisas que são, dizer, em sentido de psicológicos, medos, né? Que choques também, que ver coisas, ou maravilhas lindas, né? É difícil dizer, esse foi aquele, né? Então tem que mesmo, talvez, um pouco dividir em ramos, né? Uma coisa me chocou muito na Índia foi, nós estivemos com a bicicleta andando e tinha um cadáver à beira da estrada, né? Que, poxa vida, aqui é um homem. Já os passarinhos, os urubus, né? Comendo, ele já tudo aberto aqui, né? E essa foi uma coisa, e passaram carros e caminhões e até gente de bicicleta passaram e nem
os que estiveram chocados fomos nós, né? Que o resto passou assim. Então, esse ficou com os animais, os cachorros e os urubus para comer. Ninguém que se preocupava. Né? Essa foi uma coisa que me ficou meses na cabeça, né? Mas que no final, que desse toda viagem que fica mais vivo são as coisas lindas que aparecem, né? Que nós tivemos 22 anos, 21 anos, né? Que viajando lá em Índia tem meninas bonitinhas, lindas, né? Que se passou andei e estava assim no poço lavando a menina, né? Que é muito bonita, né? E olhando para mim, e acidente com outra bicicleta, um indiano, né? Essas foram as coisas olhando, assim, que fica bem e gosto para contar até hoje, né? E quando você chegou ao Brasil a primeira vez, o que é que você achou do Brasil? A primeira viagem para o Brasil foi de barco, de navio. Saí de Genova, em Itália, em 6 de dezembro de 1977. Nós 4 amigos e a caminhoneta dentro da barriga do navio, né? E teve uma parada no Rio de Janeiro. Entramos naquela Baía de Guanabara, foi 10 horas de noite que a gente entrou com esse barco. Que esse foi... Nunca vou esquecer esse, né? Porque uma coisa maravilhosa, que é o Pão de Açúcar, o Corcovado, a Copacabana, tudo iluminado. E o barco cheio de brasileiros. Chorando, todo mundo chorando, abraçando, beijando, né? Que foi muito emocionante essa coisa. Então, o navio parou lá na Praça Mauá, lá no porto antigo, né? A gente descendo, tivemos praticamente um guia, que foi um marinheiro italiano, porque o barco foi italiano, né? Que ele disse, não, amigos, vocês não vão levar mais que $5, por favor. E não vai levar nenhum documento, nada, só esse, né? Então descemos do barco, lá, chegando na Praça Mauá, não sei se você pode imaginar que foi nessa época a Praça Mauá foi lindo. Foi. Mas sabe, tudo cheio de moreninhas, assim, que marinheiros das Filipinas, assim, sei lá. Verdade. Ai, que esse é para nós, não vou sair daqui nunca mais, né? Não vou de jeito nenhum. Mas $5, depois de 2 cervejas já foi, né, gente? E o barco foi para Santos, próxima parada, mas agora fomos bem equipados. Mas aí depois você, de carro, foram conhecer o restante do Brasil? Sim, depois dessa viagem, nós desembarcamos no Uruguai e fomos para a Patagônia todo, Terra de Fogo. Voltamos até Santiago de Chile, que toda essa maravilha, essas montanhas, vulcanos de Chile, cruzando novamente, entrando no Rio Grande do Sul para Brasil de novo. E nessa entrada conhecemos o churrasco, que deixou uma marca muito intenso na minha vida. O churrasco, rodízio. A gente não pode imaginar lá na Europa que tem uma maravilha desse, comendo 2 horas só carne. É verdade. Aí, quando vocês conheceram o litoral também? Fizeram a viagem pelo litoral? Sim, depois subimos até Rio de Janeiro, todo no litoral, na Costa Verde, né, que foi maravilhoso. Chegamos outra vez com a caminhoneta no Rio de Janeiro. Ficamos uma semana, acho que apaixonado totalmente na cidade, das meninas em todo. Quando a gente foi embora, só chorando, já deixou uma saudade, né, que nasceu. Né? E depois cruzamos o continente até Lima, Peru, passando Machu Picchu e subindo no outro lado Pan-Americana até Venezuela, né? Essa foi a primeira viagem. Isso foi a primeira viagem. Aí depois vocês começaram a fazer outras viagens. Um ano depois já outra viagem. E quem que pagava a conta? Ninguém pagava contas para mim. Eu sempre paguei a minha conta. Fácil. Porque com um pouco de inteligência lá, tu conseguiu trabalhar bem. Imagina, lá até um trabalho normal, por hora foi pago 10 marcos. Só para dizer, 10 marcos foi um valor, uma cerveja foi 1,50, uma comida, um almoço 3,50.
Com 1 hora trabalhando, tu conseguiu pagar muita coisa, né? Até para separar, para fazer uma viagem. E se tu pegou dois trabalhos, muito bem. Quantos países vocês conheceram nessa sua jornada? Total? Todos, contando. Eu não fiz conta, mas eu acho que são Porque 80, talvez. Eu vi aqui uma relação aqui incrível, né, de países que você caminhou, né? Os passeios nas montanhas, né? Itália, França, Suíça, né? Iugoslávia, América do Sul, Ásia, Tailândia, Brasil, Peru, Índia, Nepal, Estados Unidos, Xingu. Ah, você esteve no Xingu? Muitas vezes, é. Pois é, me conta aí, eu estou vendo aqui. Que você, muitas vezes. Tem uma relação o que é que muito... você foi fazer no Xingu? Eu fui a primeira vez em 2006, né, chamado com um alemão, ele é professor, ele é etnólogo, né? E que ele teve uma relação com uma senhora lá que mora lá na Chapada de Guimarães. E essa senhora foi professora lá dentro das aldeias do Xingu, né? E ele é um parente dessa senhora. Então fui chamado para vir lá. Então ele me chamou porque não fala português, né? Fomos lá em 2006, a primeira vez, para visitar. E tinha uma festa do Javari? Teve uma festa de Javari. Essa foi a primeira festa que eu vi. Na aldeia se chama Tanguro, né? Que é no início daquele parque nacional indígena do Xingu, né? Que é a reserva, na verdade. Né? Então, desde essa primeira viagem, vamos outra vez para ver outra festa, para outra festa. Hoje tem uma relação muito intenso, né, com essas pessoas lá, né, que é muito. E o mundo indígena que é muito mais interessante, que acho que o povo brasileiro está pensando. Não gosto muito de generalizar, né, mas quem é antropólogo sabe, mas o povo brasileiro acho que não imagina como interessante é isso. Vocês fizeram uma filmagem lá? Fizemos filmagens 3 ou 4 vezes, já filmamos as festas e a vida cotidiana. E esse também. material foi exibido em alguma TV lá na Não, fui Europa? uma vez para um museu de etnologia lá na Alemanha, de Leipzig, cidade de Leipzig, e uma vez passou na televisão, bem legal. Foi, né? E na África, vocês estiveram na África, como é a África? O que a África tem de diferente? A África é muito diferente, é claro, mas eu fui para a África no primeiro sentido para... Tanzânia? Exatamente, para conhecer esse mundo dos animais, né? E não tem referência melhor não do que aquele cráter de Ngorongoro, não sei se já escutou falar. É perto do Kilimanjaro, é um cráter de 17 quilômetros de diâmetro, e lá dentro você consegue encontrar todos os animais, todos, mas entre aspas, né? Mas a maioria das espécies dos animais lá da África, do elefante, do leão, do tigre, no tigre não existe lá não, mas aquela chita, né? E quando você está na África, você vê essa diversidade de animais gigantescos, essa coisa lindíssima, o que é que você disse? Que planeta é esse? Como é que você vê? Claro, viajando tanto, conhecer mais as belezas, né? Porque os catástrofes existem, não podemos negar, não, mas na lembrança fica bem mais as belezas, as coisas que tocam a nossa alma, né? Então, claro, que a mais conhecer esse, mais pensa o que estamos fazendo com esse planeta aqui, né? Como estamos tratando, cadê a ética, né? Que essas questões chegam a tocar nós, né? Eu estive lá no Acre, certo? Andei 300 quilômetros pelaquela estrada do Acre e observei que de um lado da pista, né, só existia gado Nelore. E do outro lado da pista também gado Nelore. Então, e que o sujeito humano derrubava a floresta, 1 hectare de floresta, para plantar e para colher 54,5 quilos de carne por ano, uma floresta centenária. Então, aonde é que o homem aprendeu essa selvageria? Por que
no seu entender, na sua visão, que você viajou o mundo todo, viu, por que o humano é tão cruel, entende, contra aquilo que jamais o prejudica? Muito pelo contrário, né? Por que ele destrói a natureza por si só, pelo simples prazer de destruir? Eu acho porque ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe, ele não entende que está destruindo a única coisa que a gente tem. Eu não sei que tem outro planeta que a gente pode ir quando estamos acabando com ele. Não? É verdade. Então, ele não sabe. Não temos nem como chegar lá, não, né? Não Temos nem como chegar. né? É muito longe, não temos nem como chegar se tiver outro planeta igual a esse, né? Então, claro que nesses todas as viagens, Jonas, se pergunta muito sobre essa, se questiona muito, né, sobre a religião, o Deus, por que o Deus permite esse todo, né? Que ele não criou esse mundo e agora está olhando, parece com todo o país que estamos destruindo esse lindo trabalho dele, né? Então tem que procurar uma resposta, né, que até hoje estou procurando, não encontrei ainda não. Mas você, nessa sua viagem, você encontrou realmente alguma coisa boa que o humano tenha feito pela natureza? Bom, se vai para o Tibete, por exemplo, né, que naquela religião tibetana, né, que eles não matam nenhum bicho. Não existe. Se eles estão cavando no jardim, sai um bichinho, um verme, e eles levam para outro canto para viver mais. Né? Eles tratam diferente esse assunto, né? A vida, né? A vida. A diversidade da vida. De que falamos? Da ética. Essa é a grande questão minha, é a ética, né? Que falta total hoje. Começa, com certeza, como todo começa na educação, parece que nós não estamos explicando aos nossos filhos o que significa ética, que é a mais importante palavra que para mim que existe, né? Que já o Albert Schweitzer, por exemplo, um grande pensador sobre ética, né? Você já ouviu falar da hipótese de Gaia, né? Desculpa? A hipótese de Gaia. Não. Gaia é o planeta Terra, vivo. Ele é cheio de seres vivos por todos os cantos, claro. E a cada centímetro dele, eles são vivos no ar, eles são vivos na terra, eles são vivos em todos os lugares. Então, esse planeta é um ser vivo só. Se você cavar aqui uma terra, aqui tem milhares de seres vivos aqui, não é isso? Claro. Então, esse planeta Gaia, quando você destrói, quando você corta o dedo, vamos compará-lo com o corpo de um ser humano, e se você ficar com o braço e cortar o seu braço, né? Então o outro vai ficar mais forte. Então ele tenta se adaptar, certo? E a hipótese de Gaia diz que se o planeta quiser se recuperar, ele tem que eliminar o humano. Porque se ele eliminar o homem, acabar com o homem, entende? O planeta vai ficar a coisa mais linda do mundo. Todos o resto dos seres vivos. Esse planeta está acostumado bem mais sem o homem do que com o homem, né? Com certeza. Que quando o homem vai embora, esse planeta vai. Esse foi nada mais do que um peito para ele, nada mais. E por que você acha que o homem é tão ruim? Eu não acho que é tão ruim. Não, ele não é ruim, não é bonzinho? Não. Não, contrário. Porque em todos os cantos... Ele é ignorante. Para mim falta sempre a informação, educação. De coração o homem é bom. Em todos os cantos que eu fui, eu não encontrei mal em geral. Muito difícil. Eu digo sempre, aquela regra 80 e 20, né, que sempre podemos colocar em consideração. Né? 80% da todo esse mundo, pessoa legal, bom, tranquilo, humilde, que procura o bom. E os 20% vagabundos que estamos, talvez, dar até atenção demais. Qual é a sua próxima viagem? Seu próximo caminho? Quantos anos você vai passar buscando o quê? Até o final. Eu organizei minha vida agora assim, que eu vou continuar viajando. Eu vou ganhar também esse pouco dinheiro que não preciso muito dinheiro, não. Ser rico não me interessa, né? Mas eu vou ganhar viajando, essa é minha
para pagar a minha vida. Eu tenho um amigo muito simples e muito rico, que ele dizia assim, meu irmãozinho, nós precisamos de tão pouco, no almoço é só um almoçozinho, no café da manhã é só um... E nós, café da nossa idade, manhãzinho, cada dia então, menos. eu não como 5 pratos, né? Sim, não. 5 pratos, então não é tão difícil assim você viver e viver Exatamente. bem, né? Vamos reduzir a nossa vida para deixar... Quantos carros uma família hoje tem? Não, precisa não. Vamos ter 2 bicicletas, 3 bicicletas, vamos fazer o nosso passeio de domingo com a bicicleta. Mas vai precisar uma infraestrutura para isso, né? E também o pensamento. Exato. Né? A família tem o pai, a mãe e mais 3 filhos, que são 5, e cada um deles tem um carro que carrega 7 pessoas. Imagina quanto uma pessoa tem que ganhar por mês para pagar tudo isso. Sem necessidade nenhuma. Porque com 2 resolve com certeza, sem problemas. Com certeza. E por que não faz os carros, por exemplo, só de um lugar? Sim. No máximo 2 lugares para você carregar a namorada, o resto já né? não precisa, né? Não é isso? E não tem ainda, ninguém inventou isso aí. Jonas, foi interessante que o ano passado viajei para a China, né? A minha última viagem para a China faz 13 anos e outro ano passado de novo. E como mudou na China? 13 anos atrás, todo mundo andou de bicicleta, milhares de bicicletas. Hoje, bicicleta já é uma coisa que quase raro. Hoje muito moto, todo mundo anda de moto, né? E esse ano você já veio ao Xingu? 2 vezes já, 3 vezes esse ano. Esse ano no Xingu. 3 então vezes. você gosta realmente do Xingu, de Sim, viajar no Xingu? Eu não sei, essas coisas são também como, podemos comparar talvez como a relação como para uma mulher, né? Sempre volta, né? Cada vez diz, não, agora vamos, mas sempre volta, né? É um vício, né? Porque comecei a me interessar muito para a mitologia e para a mitologia, para as religiões, para os costumes lá. Né? E é um mar, Jonas, é um mar. Cada vez você abre uma resposta, abre ou te passa já tantas outras perguntas, né? Claro. Olha, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim aqui no programa Destaque e você tem 1 minuto para contar o que você gostaria de contar e não teve oportunidade de falar nestes 30 minutos. O que aprendi, muito claro que tem que aprender, né? Nesse tanto, quando Deus te dá essa oportunidade de viajar com muito prazer em todos os veículos e modos que existem, né? Aprender, né? Eu aprendi pelas viagens, mas a mensagem que temos que passar para todo mundo e não parar é educação. Esse mundo tem que procurar educar as crianças, os filhos. Essa é a única coisa que me preocupa, que não estamos valor suficiente para a educação. Ok, eu conversei aqui com o Joseph Koff, ele que viajou o mundo inteiro aqui na relação a mais de 80 países. E agradeço muitíssimo a sua presença aqui no programa Destaque da FGF TV e que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque. Se você quiser sugerir nomes de pessoas e personalidades para este programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa e também está sendo exibido através do nosso portal aqui da internet, que é www.fgf.edu.br. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.